Para finalizar, então, essa semana, vamos tratar de algumas questões específicas que tocam o meio ambiente. Primeiro, jazidas e outros recursos minerais. Importante, tá? As jazidas estão no artigo 176 da Constituição de 88. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo para efeito de exploração ou aproveitamento e pertencem à União, garantido ao concessionário a propriedade do produto da lavra. Isso quer dizer que o subsolo de todo o Estado brasileiro pertence à União. E para eu fazer qualquer jazida, ou seja, fazer qualquer lavra de algum tipo de minério ou recurso mineral, eu preciso ter uma autorização da União. Não é do dono do terreno, porque ele é só dono do solo, é do dono do subsolo, que é a União. A pesquisa e a lavra de recursos e o aproveitamento dos potenciais a que se refere, ou seja, todos esses recursos minerais, somente poderão ser efetuados, portanto, mediante autorização ou concessão da União, ok? Isso só pode ser feito no interesse nacional, por brasileiros ou empresas constituídas sobre as leis brasileiras e que tenham sua sede aqui no Brasil. É importante, tá? É assegurada a participação do proprietário do solo nos resultados da lavra. Portanto, ele não fica sem nada. Imagina, por exemplo, que você tem uma casa muito bonitinha e alguém descobre que tem ouro embaixo da sua casa. Primeiro, esse ouro não pertence a ti, tá? Ele pertence à União. Quem descobriu vai pedir uma autorização e essa pessoa que pede autorização vai explorar a sua casa e vai poder te indenizar, porque tua casa foi destruída para poder fazer a lavra, e você vai ter uma taxa, um percentual nesse valor. Tá? E o restante fica para outra pessoa. Mas aquilo tudo pertence à União que concede ou autoriza isso. Tá? Importante, não depende de autorização o aproveitamento de energia elétrica renovável de capacidade reduzida. Portanto, energia eólica ou solar nós podemos captar em casa. A gente não precisa pedir autorização para a União. Ainda, a autorização de pesquisa será sempre por um prazo determinado e as autorizações e concessões previstas não poderão ser cedidas ou transferidas sem prévia anuência do poder. Com relação a monopólios da União, quais são monopólios, ou seja, só a União pode explorar isso no Brasil? Artigo 177. Primeiro, a pesquisa à lavra de jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos são monopólios da União. A refinação de petróleo, a importação e exportação desses produtos, bem como o transporte marítimo do petróleo bruto, são todos monopólios da União. A pesquisa, a lavra e o enriquecimento e o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minerais nucleares, com exceção dos radioisótopos, também devem ser regulados sob a forma de permissão. Por fim, questões indígenas. Artigo 231. São reconhecidos os direitos dos índios em relação à sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las e proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Portanto, está relacionado diretamente com o meio ambiente, a proteção e a regulação e a implementação, então, das terras indígenas. São terras consideradas indígenas aquelas que são tradicionalmente ocupadas por índios e que as habitam em caráter permanente, bem como aquelas que são utilizadas para suas atividades produtivas que sejam imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e à necessidade de sua reprodução física e cultural, segundo os seus usos, costumes e tradições. Portanto, não é só o lugar específico onde eles moram. Se são caçadores-coletores, eles vão precisar da área que eles tradicionalmente já ocupavam para fazer essa coleta. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, não é propriedade deles, é posse, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos. Agora, o aproveitamento hídrico, incluídos potenciais energéticos, vamos lembrar da usina Belo Monte,
A pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivadas com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, assegurando a eles, essas comunidades, a participação nos resultados. Mas, então, é um pouco diferente do que prevê o próprio caput do artigo 231, elas são deles e são exclusivamente para uso deles, salvo se houver potencial hídrico ou de lavra de outras riquezas minerais. Nesse caso, o Congresso Nacional poderá autorizar um terceiro a explorar essa área. Finalizando, é importante ressaltar que, com exceção dessas questões, as terras indígenas são eu adoro essa palavra, né? Inalienáveis e indisponíveis, bem como os direitos sobre elas de uso, gozo ou fruição são imprescritíveis. É vedada a remoção dos grupos indígenas de sua terra, salvo catástrofe ou epidemia, ou ainda por interesse da soberania nacional, ficando aqui uma porta aberta para uma série de interpretações. São nulos e extintos de pleno direito os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio ou a posse dessas terras ou a exploração de suas riquezas, que não tenham, então, autorização do Congresso Nacional. Então, gente, é isso. Tem mais um material complementar para vocês lá no nosso Moodle, e eu fico à disposição para dúvidas e questionamentos. Uma boa semana!